Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós começaremos a falar sobre os fatores climáticos, ou seja, fatores que influenciam na formação e nas características de cada clima do Brasil. Conteúdo muito importante para quem faz a prova da ESA, por exemplo, beleza? Não adianta você estudar todos os climas do Brasil sem antes estudar os fatores climáticos. Esse conteúdo já caiu na prova da ESA várias vezes. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Dá uma olhada no slide aí, ó. Fatores climáticos. Dividir esse conteúdo em 4 partes, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então, falando primeiro sobre a latitude, principal fator climático. Galera, eu já falei com vocês que a latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. Nós vimos isso lá na aula de coordenada geográfica, beleza? Então, a latitude é o local onde você está, tendo como base de localização a linha do Equador. E o que acontece é o seguinte, como que a latitude influencia no clima? Quanto maior a proximidade com a linha do Equador, ou seja, quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, maior será a temperatura. O que acontece é isso aqui, ó. A linha do Equador, que divide o planeta em norte e sul, ela recebe maior incidência solar ao longo do ano. O Sol atinge essa região com mais intensidade, tá? Existe toda uma explicação por trás disso, mas aí foge muito aqui do conteúdo para a ESA. O que vocês precisam saber é que quanto maior a proximidade com essa linha, aqui ó, o Brasil está aqui, quanto maior a proximidade com a linha do Equador, maior será a temperatura. E conforme você vai se distanciando dessa linha, tanto em direção ao norte quanto em direção ao sul, a temperatura vai diminuindo, a incidência solar diminui e a temperatura acaba caindo, beleza? Nós podemos perceber isso aqui no clima do Brasil. Então, ó, a influência da latitude, essa imagem tirada aí do livro do Sene, um dos livros do edital. Então, ó, a influência da latitude na temperatura de alguns lugares do Brasil, tá? Então, você vai perceber que ó, em Belém, lá no Pará, a temperatura média ao longo do ano gira em torno de 26 graus. Belém está bem próximo à linha do Equador, tá vendo? Conforme você vai se distanciando dessa linha, conforme você vai indo em direção ao sul do Brasil, a temperatura vai diminuindo, ó. Em Salvador, lá na Bahia, temperatura média já caiu um pouquinho, ó, já foi para 25. Em Vitória, no Espírito Santo, mais distante aí da linha do Equador, quando comparada com Salvador, em Vitória a temperatura média caiu também, foi para 24. Em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, a temperatura média é de 19 graus. Então, conforme você vai se distanciando dessa linha do Equador, a temperatura vai diminuindo. E aí você tem a influência da latitude nos climas do Brasil, beleza? Agora eu vou chamar a atenção para isso daqui, ó. Quanto maior a latitude, menor será a temperatura. É isso aqui que vai diferenciar, essa frase que vai diferenciar você dos outros candidatos. Por quê? Galera, eu falei com vocês lá na aula de coordenada geográfica que a latitude ela vai de zero, aqui ó, de zero na linha do Equador a 90 nos polos, né? Tanto ao norte quanto ao sul, de 0 a 90. A prova da ESA, ela não vai falar quanto mais próximo você estiver da linha do Equador, mais quente fica. Ela não vai falar isso. Ela vai usar alguns termos para separar os candidatos, e ela já fez isso, e não tem muito tempo, tá? Então, o que acontece é o seguinte, quando a ESA falar menor latitude, ou a região está em baixa latitude, isso quer dizer que essa região está próxima à linha do Equador, já que a linha do Equador é 0 grau. Então, baixa latitude. 0 é um número baixo, quando nós comparamos com 90. Sem nenhuma pegadinha, tá? Tanto em relação ao norte quanto ao sul. Por mais que no sul a latitude seja negativa, tem um sinal de menos. Isso não importa. 0 é um número baixo quando nós comparamos com 90.
Por isso, quando você estiver próximo à linha do Equador, você está em baixa latitude. E é esse o termo que a prova vai falar. Em baixa latitude, próximo à linha do Equador, maior a temperatura. Em alta latitude, 90 é número alto. Então, em alta latitude, a temperatura diminui. E ela já fez isso. A Yas, uma vez, ela perguntou sobre o clima semiárido. A gente vai estudar isso ainda. Ela pedia para você marcar a alternativa incorreta sobre os climas do Brasil. E ela dizia, em uma alternativa, que o clima semiárido, galera, é um clima que fica aqui no interior do Nordeste, norte de Minas Gerais, tá? Clima semiárido. Se vocês perceberem, esse clima não fica muito distante da linha do Equador. A questão dizia que o clima semiárido é um clima de alta latitude. Alta latitude é quando você está distante da linha do Equador. A latitude vai aumentando, então tem 1, 2, 3 e por aí vai. Vai aumentando a latitude e conforme você aumenta a latitude, você se distancia da linha do Equador. Ela dizia que o clima semiárido é um clima de alta latitude. Errado. Um clima semiárido ele é um clima de baixas e médias latitudes, mais baixas do que médias. Baixa latitude, porque o clima está próximo à linha do Equador. Beleza? Então, só para fechar aqui, ó, quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante você estiver da linha do Equador, menor será a temperatura. Correto? E um grande exemplo disso é a região sul do Brasil, que é a região mais distante da linha do Equador. A região sul é a região de maior latitude no Brasil e a temperatura, consequentemente, é menor. Belezinha? Fica atento nisso daí. Bom, e a vegetação? Como que a vegetação influencia no clima? Porque a vegetação é um fator climático. Galera, sempre que falar da vegetação, associa primeiro a umidade do ar. O que acontece é o seguinte, eu vou dar o mesmo exemplo que eu dou para os meus alunos em sala de aula. Pega um aquário e planta alguma coisa dentro do aquário. Bota a terra adubada, coloca semente. Quando a planta começar a crescer, tampa o aquário, coloca uma tampa de vidro no aquário e deixa esse aquário parado por alguns dias. Quando a planta crescer e você retornar, você vai perceber que por dentro do aquário a tampa ela vai estar molhada, com gotículas de água. Da onde veio a água, se o aquário estava fechado? A planta, durante o processo de fotossíntese, ela libera água na atmosfera. E nós chamamos isso de evapotranspiração, ou seja, eliminação de água pela planta. Beleza? Então, a planta, conforme ela vai liberando água na atmosfera, ela deixa aquele ambiente úmido, influenciando o clima. Por isso que eu coloquei aqui, ó, quanto maior a cobertura vegetal, ou seja, quanto maior a quantidade de árvores em um determinado lugar, maior será a umidade do ar. Um exemplo disso, floresta amazônica. A floresta amazônica ela é extremamente úmida. Inclusive, parte da chuva que cai na região sudeste, parte da chuva que cai no interior de São Paulo, Minas Gerais, e inclusive favorece a agropecuária local, parte dessa chuva vem da Amazônia, carregada pelas massas de ar. A gente vai falar disso depois. Tá? Mas quanto maior a quantidade de árvores, quanto maior a cobertura vegetal, maior será a umidade do ar. Show de bola? Agora, o que vai diferenciar os candidatos é isso aqui, ó. Amplitude térmica. O que é a amplitude térmica, galera? Amplitude térmica, de forma bem simples, é a variação de temperatura entre a máxima e a mínima. Ou seja, se eu falo para você que em um determinado lugar, como a Amazônia, vou dar o exemplo da Amazônia. Se eu falo para você que ao longo do dia, lá na floresta amazônica, a temperatura máxima bateu 35 graus e a temperatura mínima bateu 32 graus. De dia, um calor de 35 graus e à noite, calor de 32. Bom, se de 35 para 32 você teve baixa variação de temperatura,
3 graus aí de variação ao longo do dia, você teve baixa variação térmica, baixa amplitude térmica. Amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Então, novamente, se eu falo para você que na Amazônia é quente o dia inteiro, você não teve muita oscilação, você teve baixa amplitude térmica, beleza? Agora, tem que entender o seguinte, a umidade do ar influencia bastante nessa amplitude térmica. Em ambientes úmidos, como a floresta amazônica, a umidade ela retém o calor. A umidade, a água, ela vai absorver o calor e deixar a temperatura estável, sem oscilar muito. É por isso que a floresta amazônica tem baixa amplitude térmica. Lembra disso na ESA. Floresta amazônica tem baixa variação de temperatura, baixa amplitude térmica, porque o ambiente é úmido. Então a água absorve o calor e deixa a temperatura estável. Agora, se você for, por exemplo, no sertão nordestino, lá no sertão o ambiente é mais seco. Então não tem a água para manter o calor aprisionado ali ao longo do dia. De dia a temperatura vai lá em cima, só que à noite, conforme vai anoitecendo e o sol vai embora, a temperatura vai diminuindo, porque não tem a água para manter o calor. Então, digamos que lá no sertão nordestino, de dia a temperatura bateu 35 graus, tá? E à noite bateu 25, isso é um exemplo, tá? Nem sempre isso acontece, mas 35 graus de manhã, 25 graus à noite, com 10 graus de diferença entre a temperatura máxima e a mínima, então você teve alta variação de temperatura ao longo do dia, alta amplitude térmica, beleza? Por enquanto é só isso. Amplitude térmica é a variação de temperatura entre a máxima e a mínima, e isso é bastante influenciado pela umidade. Tranquilo? Em ambientes úmidos, como a floresta amazônica, baixa amplitude térmica diária. Em ambientes secos, como não tem água para absorver e manter a temperatura, em ambientes secos, ao longo do dia, a temperatura tende a variar mais, maior amplitude térmica. A gente vai aprofundar mais isso, porque também tem amplitude térmica anual. Lá na região sul do Brasil, tem alta amplitude térmica anual, mas não está associado à umidade. Lá é a questão da alta latitude. Mas a gente vai trabalhar isso depois, beleza? Só quero que entenda, por enquanto, essa questão da amplitude térmica. Show de bola até aqui? Bom, galera, vou ficando por aqui. Conteúdo aí completo sobre latitude e vegetação. Se puder, fortalece aí, dá uma curtida no vídeo. Inscreva-se no canal, isso vai me ajudar bastante, tranquilo? Até o próximo vídeo. Beijos, abraços, fui!